Bom dia, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Física. Então, a gente vai avançar um pouquinho. Meu nome é Leandro Santos, professor de Física da primeira série. E a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. Acabamos de terminar, nas nossas últimas aulas, movimento uniforme. Então, a gente já estudou, já fizemos exercício, então a gente vai avançar um pouco mais. Então, hoje a gente vai aprender, no módulo 4, vamos dar início ao capítulo de movimento uniformemente variado. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar aceleração escalar média e a classificação desses movimentos que possuem aceleração. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, esse tópico de aceleração escalar, ele está no livro de Física de vocês, parte 1, página 51. Então, no nosso cotidiano, os movimentos uniformes, que foram esses que a gente estava estudando até a última aula, eles não são muito frequentes. Então, na maior parte deles, a velocidade não vai permanecer constante ao longo do movimento. E sim, ela vai variar de alguma maneira. Então, ou essa velocidade ela vai aumentar em função da passagem de tempo, ou ela vai diminuir à medida que o tempo está decorrendo. Ou ela pode também fazer as duas coisas, ela pode oscilar dentro desse intervalo de tempo. Então, aqui no exemplo 1, a gente tem uma esfera e a gente vai perceber que essa esfera inicialmente em repouso, inicialmente ela está parada e ela vai começar a se mover lentamente à medida que ela está se movimentando, a velocidade dela aumenta. Então, a gente percebe que esse movimento a gente não pode descrever como um movimento uniforme, não pode descrever como uma velocidade sendo constante ao longo da passagem do tempo. Temos agora um outro exemplo mais prático, mais aplicado, onde a gente vê esses dois carros, uma cena clássica, a gente vê os dois carros inicialmente em repouso, inicialmente parados, quando eles começam a ganhar velocidade, começam a aumentar o módulo da sua velocidade em função da passagem de tempo. Então a gente vê que ele fica cada vez mais rápido. Então a gente vê, o carro, a velocidade dele aumenta. Então esse movimento aqui a gente não poderia descrever como um movimento uniforme, já que a velocidade está aumentando em função da passagem de tempo. Dando continuidade aqui, então a gente vai entrar em aceleração. Então a aceleração escalar média, ela vai descrever a rapidez com que a velocidade de um móvel varia. Então a gente viu que a velocidade estava aumentando, então agora com essa propriedade, a aceleração, a gente vai conseguir calcular com qual rapidez que essa velocidade muda. Então, a aceleração escalar média, a fórmula dela, vai ser dada por ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração média igual a ΔV sobre ΔT. A gente já viu que ΔT é uma variação, sempre vai ser propriedade final menos propriedade inicial. Então, se é ΔV, é variação da velocidade. Então, a gente vai pegar a velocidade final menos a velocidade inicial. E sobre ΔT. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, de acordo com essa fórmula, a gente tem aqui que a AM é a aceleração escalar média, ΔV, variação de velocidade, velocidade final menos velocidade inicial, e ΔT, a variação de tempo. Qual unidade que a gente vai trabalhar a aceleração média? Então, a gente precisa primeiro observar o seguinte, ela é ΔV sobre ΔT, então a gente se pergunta, qual é a unidade de ΔV? A unidade de velocidade é metro por segundo, a unidade SI, então metro por segundo, dividido por tempo. A unidade de tempo no SI é segundo. Então, a gente vê que divisão de frações, a gente repete a primeira, ou seja, metro por segundo, multiplica pelo inverso da segunda fração. Aqui essa fração a gente vai representar como o S, que é o segundo. Então, multiplicar pelo inverso dele fica 1 sobre segundo. Vamos multiplicar o M por 1, fica M. Vamos multiplicar segundo vezes segundo, fica segundo ao quadrado. Então, a unidade SI da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, tomem cuidado. Se falar de velocidade, é metro por segundo. Se falar de unidade SI de distância percorrida, é metro. Se falar de tempo, unidade SI de tempo é segundo. E agora a gente está vendo que a unidade SI de aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado.
Importante, quando o enunciado fala que o corpo, o móvel, está partindo do repouso ou algo similar a isso, como, por exemplo, a partir do repouso, inicialmente em repouso, significa dizer que a velocidade inicial desse corpo é zero. Então, falou que inicialmente em repouso, já podemos adotar, quando formos calcular a variação de velocidade para calcular a aceleração, a gente já pode colocar que a velocidade inicial aqui é zero. Perfeito? Vamos então a um exercíciozinho de aplicação desse conceito. Então, o exercício 1 diz o seguinte: um móvel inicialmente com velocidade de 10 metros por segundo alcançou a velocidade de 40 metros por segundo após 5 segundos. Qual é a aceleração escalar média desse móvel no intervalo descrito? Então, a gente tem aqui, primeira coisa, quando a gente lê, ele fala que inicialmente com velocidade de 10 segundos. Então, a gente sabe que a velocidade inicial dele é de 10 segundos. E depois ele chegou até a velocidade de 40 metros por segundo. Então, velocidade final 40 metros por segundo, velocidade inicial 10 metros por segundo. E quanto tempo ele levou para isso? Ele levou 5 segundos para poder variar essa velocidade. Então, vamos jogar esses valores na fórmula da aceleração. Então, a aceleração aqui é ΔV sobre ΔT, vai ficar 40, que é a velocidade final, menos 10, que é a velocidade inicial, dividido por 5, que é a variação de tempo. Então, 30 sobre 5, 6. Qual é a unidade da aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. Exercício 2. Um carro inicialmente em repouso, então isso aqui é a parte que a gente comentou, quando o texto falar que inicialmente está em repouso, ou a partir do repouso, possuía velocidade de menos 108 km por hora. Então, esse menos 108 km por hora significa que ele está indo contrário ao referencial, contrário ao sistema adotado para a variação de posição. Após 1 minuto de movimento. Então, ele está inicialmente em repouso e após 1 minuto de movimento chegou na velocidade de menos 108 km por hora. Qual é a aceleração escalar média em metro por segundo ao quadrado? Então, ele está pedindo essa aceleração em metro por segundo ao quadrado, desse móvel do movimento descrito. Então, o que a gente vai observar aqui? Primeira coisa, a velocidade inicial é zero, porque ele está partindo do repouso. Segunda coisa, a velocidade final dele está em quilômetro por hora. Então, como a aceleração a gente quer em metro por segundo ao quadrado, como isso daqui é a unidade SI, a velocidade também precisa estar na unidade SI. Então, a gente precisa sair de quilômetro por hora e chegar em metro por segundo, que é a unidade SI da velocidade. Como é que a gente sai de quilômetro por hora para ir para metro por segundo? A gente divide por 3,6. Se quisesse ir de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplicaria por 3,6. Então, vai pegar esse menos 108 km por hora e dividir por 3,6, resultando em menos 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que ele alcançou após 1 minuto. Próxima mudança aqui, o tempo está em minuto. Minuto não é a unidade SI de tempo, então a gente precisa sair de minuto e ir para segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, ΔV, sobre ΔT, aceleração média ΔV sobre ΔT, a gente vai fazer velocidade final, que é menos 30, menos a velocidade inicial, que é zero, já que ele está partindo do repouso, dividido por 60, que é a variação de tempo. Menos 30 dividido por 60, a gente chega aqui no nosso resultado de menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam de colocar a unidade correta aqui, metro por segundo ao quadrado. E agora, mais uma parte de teoria, que vai ser a classificação dos movimentos com aceleração. Então, os movimentos que possuem aceleração, eles vão poder ser classificados de duas formas. A primeira é que ele é um movimento acelerado. O que são os movimentos acelerados? São aqueles onde o módulo da velocidade do móvel aumenta em determinado intervalo de tempo. Então, o movimento para ser acelerado, a gente vai ter que dizer que o módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. Então, o módulo da velocidade está aumentando em função da passagem de tempo. Então, a gente pega, por exemplo, aqui o caso da velocidade inicial, de exemplo, 15 metros por segundo. Vamos ver qual é o módulo. O módulo sempre é o valor
positivo. Então, o módulo de 15 é próprio 15. 15 metros por segundo é a velocidade inicial. Após 2 segundos, a gente observa que nosso objeto de estudo, né, o nosso herói aqui em estudo, a velocidade final dele vai ser de 20 metros por segundo. Módulo de 20 é 20. Então, a gente percebe que o módulo inicial era 15 metros por segundo. O módulo da velocidade final é 20 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade aumentou. Então, esse movimento é acelerado. Agora, vamos observar aqui um outro caso. Velocidade inicial, menos 10 metros por segundo. Por que esse menos? Porque está indo contrário ao referencial. Se a gente adotou que para cá é positivo, a gente vai adotar que para lá vai ser negativo. Então, a velocidade inicial, menos 10 metros por segundo. Módulo de menos 10 é 10, sempre lembrando que o módulo é o valor positivo. Então, após 2 segundos, vai acontecer o quê? Após 2 segundos, a gente observa que a velocidade dele chegou a menos 14 metros por segundo. Vamos tirar o módulo de menos 14, 14. Então, a gente percebe que o módulo da velocidade final era 14, enquanto o módulo da velocidade inicial era 10. Como o módulo da velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial, esse movimento também é acelerado. Ah, mas tem um valor negativo aqui. Não importa, que a gente vai trabalhar com módulo. Então, se o módulo aumentou, o movimento é acelerado. E se o módulo diminuiu, a gente vai ter a segunda classificação dos nossos movimentos com aceleração, que são os movimentos retardados. Então, o módulo da velocidade no movimento retardado, ele vai diminuir em função da passagem de tempo. Então, aqui, o módulo da velocidade final é menor que o módulo da velocidade inicial. Então, a gente vai pegar o mesmo caso, só que agora o contrário. Ele inicialmente estava com velocidade de 20 metros por segundo, módulo de 20 é 20. Após 2 segundos, agora ele está com velocidade de 15 metros por segundo. Módulo de 15 é 15. Então, a gente vê que velocidade inicial, módulo é 20. Velocidade final, módulo é 15. Então, o módulo da velocidade final é menor que o módulo da velocidade inicial. Então, se o módulo da velocidade diminuiu em função da passagem de tempo, então o movimento é retardado. Agora, vamos lá. Nosso outro caso. Velocidade inicial, menos 14 metros por segundo. Vamos tirar o módulo. Módulo de menos 14, 14. Após 2 segundos, lembrando que ele está indo para lá, o que vai acontecer? É como se ele estivesse diminuindo a velocidade. Deu aquela respirada, vai diminuindo a velocidade, então chegou na velocidade de menos 10 metros por segundo. Módulo de menos 10 é 10. Então, daqui para lá, o módulo da velocidade diminuiu de 14 para 10. Como o módulo da velocidade diminuiu, então o movimento é retardado. Perfeito? A gente pode analisar assim, sem problema nenhum, só que para apresentar uma outra ferramenta para vocês, a gente tem também a análise dos sinais. Eu posso interpretar esse tipo de classificação de acordo com a análise dos sinais. Então, aqui vai como dica. Se a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, o movimento é classificado como acelerado. Então, se a velocidade é positiva, a aceleração é positiva, o movimento é acelerado. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, o movimento também é acelerado. Já se a velocidade e a aceleração possuem sinais diferentes, o movimento é classificado como retardado. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retardado. Velocidade negativa, aceleração positiva, o movimento é retardado. O módulo da velocidade final é menor que o módulo da velocidade inicial. Perfeito? Um exercíciozinho aqui para a gente encerrar. Então, a gente tem aqui no primeiro exemplo. Um carro está inicialmente com velocidade de 20 metros por segundo, lá no tempo zero. Depois de 1 segundo, a velocidade dele foi para 15 metros por segundo. Depois 10, depois 5. E por último aqui,
0 metros por segundo, ele estava em repouso aqui no final após 4 segundos. Se a gente analisar isso daqui só pelos módulos da velocidade, como o módulo da velocidade está diminuindo, ó, lá era 20, foi para 15, 10, 5, 0. Como o módulo da velocidade está diminuindo, a gente entende que o movimento ele vai ser o quê? Vai ser um movimento retardado, certo? O módulo da velocidade diminuindo, o movimento é retardado. Só que se a gente analisar pelos sinais, pelo critério dos sinais, a gente vai entender da seguinte maneira. Primeiro a gente vai calcular a aceleração, que vai ser ΔV sobre ΔT. Então vamos pegar a velocidade final, que é essa daqui, 0. 0 menos 20 dividido por 4 menos 0. 4 é o tempo que ele chegou lá na velocidade de 0. 4 segundos ele levou para chegar ao repouso. Então a gente vai pegar agora 0 menos 20 dividido por 4 menos 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade, a gente observou aqui em cima que a velocidade sempre era positiva. E a aceleração a gente calculou como sendo negativa, calculamos um valor negativo. Se a gente compara os sinais, ó, o sinal da velocidade é positivo, o sinal da aceleração é negativo. Então, se os sinais são diferentes, o movimento vai ser retardado. E agora, quando a gente pega esse segundo exemplo, a gente está vendo, ó, começou com velocidade de 10 metros por segundo, lá, 14 metros por segundo, 18 metros por segundo e 22 metros por segundo. A gente está vendo que o módulo da velocidade ele está aumentando, porque começou com 10, aumentou para 14, aumentou para 18, depois aumentou para 22. Então, a gente já vai dizer que o movimento é acelerado, já que a velocidade está... o módulo da velocidade está aumentando. Mas a gente quer testar nossa outra ferramenta para a gente ter segurança em qualquer questão. A gente vai pegar aqui, ó, vamos calcular a aceleração. Aceleração, velocidade final, 22 menos 10, está lá, 22 menos 10, dividido por 3 menos 0. Então, 22 menos 10, 12, dividido por 3, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente observa aqui, ó, a velocidade, a gente observa aqui em cima, que ela sempre vai ser positiva. O movimento está indo a favor do referencial, né? Ao sistema adotado por referencial. Já a aceleração, a gente viu que também dá positiva. Então, se os sinais são iguais, o movimento é um movimento acelerado. Perfeito? Então, a gente tem aqui o caso do movimento acelerado. Então, por hoje é só, galera. Então, espero que tenha ficado tudo bastante claro com esse tópico. Aqui nós temos os canais de dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta, só entrar em contato. Então, espero que esteja todo mundo bem. Até a nossa próxima aula.